Saudações, meus caros desbravadores do passado. Sejam bem-vindos ao Décadas Curiosas, o seu portal para uma época em que a vida não tinha filtro de Instagram, mas tinha muito mais, digamos, tempero. E hoje, vamos embarcar numa viagem alucinante para a primeiríssima década do século XX, os anos 1900. Os anos 1900. A famosa Belle Époque. Um tempo de elegância, de grandes bailes, de bigodes farfalhantes e de mulheres que mal conseguiam respirar. Sim, porque a moda da época era o espartilho. Uma engenhoca diabólica que prometia silhueta em S. O que era isso? Basicamente, você empinava o peito para frente, o traseiro para trás. Seu estômago que se virasse para achar um lugar para ficar. Dizem que algumas damas desmaiavam com frequência. Oh, que donzela delicada, diziam os cavalheiros. Delicada? Não, meu amigo. Ela só estava com o fígado no lugar do pulmão. Era o preço da beleza. E os chapéus? Os chapéus. Não era um chapéu, era um ecossistema. Tinha mais pena de pássaro ali do que na Amazônia inteira. Às vezes, vinha com frutas, flores e até um ninho de passarinho de brinde. Imagina o pescoço da criatura no final do dia. Mas nem só de tortura fashion vivia o homem dos anos 1900. A cabeça do povo estava a 1000 por hora, inventando coisas que mudariam o mundo para sempre. Em 1903, dois irmãos americanos, os Uray, lá na Carolina do Norte, tiveram uma ideia brilhante. E se a gente colocasse um motor num troço com asas e tentasse voar? E não é que o treco voou por 12 segundos? Voou, Wilbur. Eu senti a brisa da liberdade. Foram 12 segundos de puro pânico Orville. Quase atropelei um esquilo. Enquanto isso, aqui na nossa terra tupiniquim, um tal de Alberto Santos Dumont, um baixinho invocado e cheio da grana, não gostou muito dessa história. Voo de 12 segundos? Isso é um pulo de gafanhoto, teria dito ele, provavelmente enquanto tomava um cafezinho em Paris. E em 1906, o nosso pai da aviação fez o seu 14 bis decolar e voar por mais de 200 metros na frente de uma multidão boquiaberta. O mundo viu e aplaudiu. Foi a prova de que o homem podia, sim, dominar os céus. Ou pelo menos, planar com estilo por alguns instantes sem se espatifar no chão. Um grande passo para a humanidade e um péssimo dia para as galinhas que achavam que voar era exclusividade delas. Mas a década de 1900 não foi só glamour e invenções geniais. O mundo também estava cheio de, digamos, ideias de jirico. Por exemplo, você sabia que a heroína, sim, aquela droga pesadíssima, era vendida em farmácias como um remédio para a tosse? Sua tosse não passa? Seu filho está com dor de dente? Dê uma colherzinha de heroína para ele. Sim, amigos. Era o segredo para uma noite de sono eterna, talvez. E não para por aí. A Coca-Cola? A nossa querida coquinha gelada, sua fórmula original continha extratos de folha de coca. Sim, cocaína. Era o drink dos deuses, para te deixar ligadão e pronto para, sei lá, talvez lutar com um urso. E por falar em ideias ruins, vamos dar um pulo na política. No Brasil, a República do Café com Leite estava a todo vapor. Basicamente, São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência, num jogo de cartas marcadas mais óbvio que vilão de novela. E o povo? O povo estava mais preocupado com a revolta da vacina. Em 1904, o cientista Oswaldo Cruz decidiu que era uma boa ideia vacinar todo mundo contra a varíola. O problema é que ele esqueceu de avisar o povo direito. Os agentes de saúde invadiam as casas e aplicando a injeção na marrã. O resultado? O Rio de Janeiro virou uma praça de guerra. Querem injetar o vírus da vaca na gente, gritavam. Uma confusão sanitária que virou um quebra-pau generalizado. No fim, a vacinação venceu, mas o episódio mostrou que comunicação é tudo, né, meu caro governante?
E a década ainda guardava desastres de proporções épicas. Em 1906, um terremoto simplesmente demoliu a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. O chão tremeu tanto que os prédios pareciam feitos de gelatina. E como se não bastasse, em 1908, um terremoto seguido de um tsunami na cidade de Messina, na Itália, matou mais de 75 mil pessoas. A natureza estava mostrando quem é que mandava no pedaço, e não estava de bom humor. Mas em meio a desastres e invenções, a vida cotidiana seguia seu rumo, estranho. A eletricidade estava começando a chegar nas casas dos mais ricos, mas a maioria ainda vivia à luz de velas e lampiões a gás. E o entretenimento? O cinema estava nascendo. Eram filmes curtinhos, mudos, em preto e branco, que mais pareciam um teste de epilepsia. Mas o povo adorava. E o carro? Ah, o carro! Em 1908, Henry Ford lança o Ford Modelo T. Um carro que, segundo ele, qualquer homem de salário razoável poderia comprar. E era preto. Sempre preto. Ford dizia que o cliente podia escolher a cor que quisesse, desde que fosse preto. Um visionário do marketing e da economia de tinta. Mas dirigir um desses não era para os fracos de coração. Não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado e, para dar a partida, você precisava girar uma manivela na frente do carro. Se você fizesse errado, a manivela dava um coice que podia quebrar seu braço. Era um carro ou um animal selvagem? Fica a dúvida. E assim foi a década de 1900. Uma época de contrastes absurdos. De um lado, a ciência dava saltos gigantescos, com Albert Einstein publicando sua teoria da relatividade e mudando nossa forma de ver o universo. Do outro, as pessoas ainda acreditavam que usar espartilho era uma boa ideia. Uma década que viu o homem voar pela primeira vez e, ao mesmo tempo, viu cidades inteiras serem engolidas pela terra. Foi a década que abriu as portas para o século XX, um século de guerras, revoluções e tecnologias que nem o mais louco dos inventores de 1900 poderia imaginar. Mas isso, meus amigos, é história para outro vídeo. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Achou que a sua vida é complicada? Imagina ter que desviar de um chapéu aeroporto na rua e ainda tomar cuidado para não quebrar uma costela por causa da moda. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like histórico, se inscrever no canal para não perder as próximas décadas curiosas e comentar aqui embaixo. Qual a coisa mais bizarra que você achou dos anos 1900? A gente se vê no passado. Aí coloque também nos comentários qual década quer se divertir com as histórias contadas por nós. Créditos finais com curiosidades extras. Em 1900, um engenheiro sueco chamado Gustaf Gelander tentou congelar um mamute encontrado na Sibéria para tentar ressuscitá-lo. Spoiler, não deu certo. O primeiro ursinho de pelúcia, o Teddy Bear, foi criado em 1902 em homenagem ao presidente americano Theodore Roosevelt, que se recusou a atirar em um urso filhote. Em 1901, foi feita a primeira transmissão de rádio transatlântica. A mensagem era apenas a letra S em código Morse. Simples, mas revolucionário. Tchau! Até mais!